Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o ETF Best, o novo ETF da Investo que replica o índice Best do nosso Luiz Barsi. Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física na Bolsa Brasileira, ele ganha mais de R$ 1 milhão por dia em dividendos, tá galera? O ETF Best, ele nada mais que é um ETF que paga dividendos para você todos os meses. Vamos dar uma analisada na carteira do Best 11 e saber se vale a pena ter esse ETF na sua carteira ou não. Lembrando que, se você é um investidor pessoa física, você já estuda investimentos, tem fundos imobiliários, tem ações, tem ETFs no exterior, investe em dólar, tem criptoativos, você precisa saber que um ETF nada mais é do que um índice para uma diversificação da sua carteira. Então fica até o final desse vídeo, deixa aquele like, se inscreve, que você vai saber se esse ETF ele cabe ou não na sua carteira. O que é um ETF? Vamos começar então. De forma simples, um ETF é um fundo que reúne várias ações dentro de uma única cota. Você compra essa cota como se fosse uma ação, mas dentro dela existem vários ativos. Dentro de um ativo existem vários. Vamos supor assim, dentro de um ETF você pode encontrar 3 bancos, 4 bancos, 5 bancos. Ou seja, comprar um ETF você está automaticamente investindo em uma carteira diversificada. Mas existe uma diferença entre ETFs e ações ou fundos imobiliários, que seja, que vale a pena ressaltar e a gente ficar de olho, tá? Que é a questão do quê? A questão tributação. A tributação nas ações funciona da seguinte maneira. Quando você recebe dividendos, você está automaticamente isento de tributação, ou seja, dividendos ele é zero tributação, o governo não morde aquela fatia de você e para venda com ações até R$ 20 mil, independente se a ação sofrer uma valorização ou uma depreciação, você está isento de imposto de renda, totalmente isento de imposto de renda. Já nos ETFs é um pouco diferente, tá? Principalmente se for ETF que paga dividendos. Você é tributado nos dividendos e é tributado em qualquer venda. Vendeu o ETF, você já tem ali a sua tributação. Se você tiver um lucro, comprei uma cota de R$ 100. Se você vender e você tiver lucro, você tem que pagar o imposto de renda sobre aquele ganho de capital. E um ponto que eu quero falar para você aqui que é muito importante. Você não precisa ficar se preocupando. Nossa, Roberto, então eu vou ter que declarar imposto de renda toda vez que eu vender meu ETF e tal. Não. Esse imposto ele já é retido direto na fonte. Então, se você fizer uma venda e tiver um ganho de capital, já é retido na fonte a parte de tributação. Agora eu vou mostrar para vocês a composição do Best 11, tá? Lembrando que o Best 11 ele é composto por 23 ativos do setor Best. E o setor Best nada mais é do que bancos, elétricas, seguros, saneamento e telecomunicações. Esse é um método bem simples de você investir, tá? E se proteger de todas as variáveis do mercado. Vale ressaltar que é uma forma fácil, simples e segura de você começar a investir e ter bons ativos na sua carteira. Já que na composição do Best, olha quantos bancos a gente tem aqui no Best, tá galera? Vou mostrar para vocês. Primeiro, eu quero mostrar para vocês aqui a quantidade de ativo que ele tem. Esses 23 ativos, tá? Esses 23 ativos do ETF Best 11, eu quero mostrar para vocês quantos bancos tem dentro desse fundo, desse fundo de investimento. A gente tem Banco do Brasil, Bradesco, Banco BTG, são 3 já. Banco BTG, Itaú, Santander, a gente tem 5 bancos dentro dessa carteira. É banco pra caramba. E essas são as principais empresas e seu peso, tá? Dentro do Best 11, tá, galera? Ó, se você ver aqui, a gente tem Banco BTG, tem Itaú, tem Bradesco, tem TIM, tem Vivo, tem BB Seguridade e assim, ele está distribuído assim, ó. Serviços financeiros, 44%, tá? Utilidades, 44,5% também. E serviços de comunicação. Essas utilidades é o que? São elétricas, saneamento básico, seguros, tá? Então assim, metade serviços utilitários e metade serviços financeiros, tá? E 10%, 11% da carteira aqui é a TIM e a Vivo. 23 ativos é uma carteira bem diversificada, tá? Eu quero falar para você o quê? Que essa carteira do Best 11 é uma carteira bem diversificada. Agora a questão é a seguinte, vale a pena ou não você ter o Best 11 na sua carteira? No meu ponto de vista, se você já é um investidor, já tem uma carteira ali, já tem seus 6 fundos imobiliários, suas 6 ações ali dividido, e você quer diversificar sua carteira, partir para o rumo dos ETFs,
compensa mais você ir para o exterior, tá, galera? Compensa mais você comprar dólar, investir em um ETF de S&P 500 ou no Nasdaq ou no Tesouro Americano. Por quê? Se você olhar aqui no site do Investidor 10, o Best 11 ele tá custando R$100, R$101, tá, galera? R$101 hoje. Tá? E se você tem uma carteira diversificada, quer ver? Vou mostrar aqui rapidinho para você uma carteira. Essa é a composição acionária da minha carteira. São 5 ações, 2 bancos, uma elétrica, uma seguradora, uma commodity. Cabe aqui na minha carteira eu colocar um ETF com mais 5 bancos. Então, assim, eu iria ficar com 7 bancos dentro da minha carteira. O que compensaria mais eu fazer? Eu pegar esses R$101 e comprar um ETF na qual eu vou comprar 23 ativos. Tipo assim, a minha carteira vai ficar... Eu tenho uma carteira com 5 ações, 6 fundos imobiliários, 2 ETFs internacionais, tá? E 4 criptoativos. Compensa eu jogar um ETF com mais 23 ativos, com a parcelinha mínima de 23 ativos, só olhando que é um ETF que paga dividendos todos os meses. Se eu olhar para dividendos todos os meses, compensaria eu partir para um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário ele paga dividendo todos os meses, principalmente se for esses fundos aqui, tá? Esses são bons fundos pagadores de dividendos, tá? Então, assim, você acha que compensa você ter um ETF na qual ele vai pulverizar sua carteira? Agora eu vou te dizer um outro ponto. Então, o ETF não é vantajoso? O ETF ele tem suas vantagens e suas desvantagens. Para quem é um investidor, estuda um pouco, tem ações, tem ETF, tem fundos imobiliários, ele acaba não compensando você ter na sua carteira porque você acaba pulverizando mais sua carteira. Mas se você é aquela pessoa que trabalha muito, não tem tempo, não conhece nada de investimento, só quer pôr seu dinheiro ali para ele ter uma rentabilidade melhor, também não confia na renda fixa e tal, o ETF ele acaba sendo interessante porque ele te dá essa diversificação, porém tudo isso tem um custo, tem custo de administração. O que a gente tem que entender é o quê? Que existe toda uma equipe atrás do ETF trabalhando. Então, assim, ele é um índice, tem uma empresa, a Invest é uma empresa, ela tem vários ETF na Bolsa de Valores e existe uma equipe trabalhando atrás disso. Então, para quem não tem tanto conhecimento, para quem não busca tanto se aprofundar tanto, ter mais conhecimento sobre isso, o ETF acaba sendo vantajoso. Tanto que para você investir fora do Brasil, é mais fácil você investir só em ETF, tá? Não é melhor você investir só em ações lá fora ou só em REITs, que são os primos dos fundos imobiliários. Por quê? Porque lá fora basicamente a tributação é a mesma tributação para os estoques é as mesmas para o ETF ou para os REITs, tá? Sejam eles que pagam dividendos todos os meses, a cada 3 meses. A maioria paga a cada 3 meses, mas a gente tem ETF lá fora que paga todos os meses, igual o Best 11, tá? E a tributação é basicamente a mesma. Então lá fora, pela diversificação, compensa mais você comprar um ETF. Aqui no Brasil ainda a gente tem algumas vantagens, que é essa isenção de imposto de renda. Então dividendos não são tributados ainda. E você tem um limite ali de cotas que você pode vender em ações. Então, no Brasil ainda compensa mais você investir em ações e é muito mais simples também de entender. A nossa bolsa de valores nem é tão grande assim. É mais simples de você entender como que funciona e de você enxergar a parte de tributação no Brasil e a parte de tributação do ETF, sabe? Para quem já investe em ações no Brasil, então é melhor diversificar lá fora. Se você vai investir em ETF, invista em ETFs internacionais. Como eu falei, como o ETF de S&P 500 ou de Nasdaq ou em títulos de tesouro americano. Assim você vai diversificar sua carteira e protege seu patrimônio numa moeda mais forte. Para resumir o nosso vídeo de hoje, então, eu trouxe para você aqui o que é um ETF, qual a diferença tributária de um ETF de ações, a composição do Best 11, mostrei para você os 23 ativos do Best 11, quando vale a pena ou quando não vale a pena investir em um ETF no Brasil. E para finalizar, se você gostou desse vídeo, achou relevante, achou bem claras as ideias que eu trouxe para você aqui, a vantagem de investir em ações no Brasil e investir em ETFs no Brasil e as desvantagens, deixa um comentário aqui, deixa aquele like, se inscreve, que assim o YouTube entende que esse vídeo foi relevante para você e entrega para mais pessoas. Beleza, galera? Valeu, até a próxima.